Olá, estamos iniciando aqui o nosso momento Nutrição e Saúde. Eu fico muito contente de continuar aqui a fazer uma vez por mês esse momento de informação que, ao meu ver, pode salvar vidas. Quantas vidas são ceifadas? Quantas pessoas morrem precocemente todos os dias? Vítimas de câncer, de diabetes, de cardiopatia, né? De tantas doenças, são mais de 20 doenças que, pela Organização Mundial de Saúde, se as pessoas mudassem o seu estilo de vida, poderiam ser evitadas. Então, eu digo que quando uma pessoa morre de cardiopatia, né, de comorbidades da diabetes, de câncer principalmente, ao meu ver, ela morre precocemente, porque essas doenças, elas sendo diagnosticadas no início, elas podem ser tratadas através da mudança de um estilo de vida, de exercícios físicos sistemáticos, de sol, de contato com a natureza, de pensamentos positivos, de voltar a uma espiritualidade mais íntima com Deus, mas principalmente de uma nutrição saudável, que é a proposta do nosso encontro todo terceiro sábado de cada mês. Ensinar as pessoas a terem vida e vida em abundância, a viverem com uma qualidade de vida boa e mais, né? Por isso, a nutrição que nós falamos e divulgamos e ensinamos aqui, todo terceiro sábado do mês, é a nutrição macrobiótica. O termo macrobiótica vem de dois termos: macro, que significa grande, e bio, que significa vida. Então, a macrobiótica, a nutrição macrobiótica, né? Porque é isso que a gente faz aqui, a nutrição macrobiótica, ela dá condições às pessoas que aderem a esse estilo de nutrição a ter saúde, a ter uma vida longa com saúde. O ser humano, atualmente, já existem alguns estudos que evidenciam que o ser humano, se tiver uma qualidade de vida boa, uma nutrição boa, né, pode viver até 120 anos saudavelmente, não é? Funcionando. Porque não adianta você ter 80, 90, 100 anos, estar vivo, respirando, mas estar com a qualidade de vida terrível, em cima da cama, respirando por aparelhos, dependendo de remédios cada vez mais, não é? Então, esse prognóstico dessa vida, dessa longevidade do ser humano, considera que o ser humano, se tiver uma boa qualidade de vida e uma boa nutrição, pode chegar aos 120 anos saudavelmente, né? Então, esta é a nossa proposta, esse é o nosso objetivo com os nossos encontros mensais aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda você que sempre faz conosco esse despertar, esta caminhada através da nutrição macrobiótica. E você que está nos vendo pela primeira vez, fico muito contente em contar aí, não é, com a sua presença. Espero que de alguma forma hoje você entenda algumas coisas capazes de melhorar a sua qualidade de vida e que depois da sua compreensão você passe a utilizar, né, a dar utilidade. Através da consciência, vontade e ação, você pode transformar a sua vida. A nutrição, ela é necessária para manter a vida de todo organismo vivo, não é? Todo organismo vivo, ele é um sistema aberto de energia. O que é um sistema aberto de energia? É um sistema que retira algo do meio
né, que precisa ter algo do meio que entre em si, e esse algo é, neste caso, para nós, o alimento. Esse organismo, ele vai absorver esse alimento, vai transformar esse alimento, ele vai assimilar esse alimento, vai ficar com aquilo que é útil, e aquilo que não é útil, ele excreta. Ele excreta através das fezes, da urina, do suor, da lágrima, não é? Então, isso é um sistema aberto de energia. É aquele organismo que, para funcionar, ele recebe algo, ele transforma esse algo e ele excreta. Um carro é um sistema aberto de energia. Ele não é um organismo vivo, mas ele é um organismo em que, para funcionar, ele precisa de combustível, não é? Então, há ali alguém que coloca o combustível nele. O motor, ele recicla aquele combustível, ele usa aquele combustível para combustão, para dar energia, e ele excreta, não é? Sai o monóxido de carbono, sai os gases do carro. Então, o carro, ele é um sistema aberto de energia. E nós seres humanos, animais, vegetais, somos também esse sistema aberto de energia. Agora, falando do ser humano, o combustível que nós precisamos para nos manter vivos, né, em funcionamento, é o combustível do alimento. E ali junto desse alimento tem também outros detalhes, que é o sol, as atividades físicas, né? E também uma boa qualidade do lado emocional, bons pensamentos, bons relacionamentos, um lazer. Então, aí você vai ter, como um organismo que precisa, não é, estar se alimentando de coisas positivas para ter vida e vida em abundância, você vai ter condições de ter saúde, de ser uma pessoa equilibrada. Através das suas escolhas, você terá a saúde ou a doença. Você está agora vendo essa live e pensando, poxa, eu poderia ter mudado há mais tempo o meu estilo de vida. Não diga isso. Pense que sempre existe o momento certo de você mudar, não é? E para que você mude, às vezes é necessário você até mesmo adoecer. Então, eu costumo dizer que a doença não é uma coisa ruim. A doença não é um castigo. Zequinha, Zequinha, pare com isso. A doença não é um castigo mandado por Deus, não é? Para as pessoas, sei lá, de alguma forma, pagarem seus pecados, ou seja, alguma coisa nesse sentido de raciocínio. Não. A doença é algo que acontece para nos dar um recado e nos convidar, através daquela leitura da doença, fazer uma reflexão sobre o que é que a gente fez e que não devia fazer, né? O que é que os nossos erros na alimentação, nosso estilo de vida errado, não é? Então, a doença, ela vem para isso, para nos convidar a fazer uma parada, refletir e mudar o nosso estilo de vida. A doença é uma pessoa que bate a sua porta e diz, olha, tem um recado para você. Qualquer doença, né? É uma pessoa que bate a sua porta e diz, eu tenho um recado para você. Principalmente as doenças que foram instaladas na sua vida durante aí a sua caminhada, não é? Se você tem uma doença agora, como um câncer, como uma diabetes, como uma cardiopatia, né? Você pode pensar que em alguma época da sua vida você era saudável. Então, isso começou a ser depois de um certo tempo. Então, volte ao tempo e observe o seu estilo de vida, a sua alimentação. E sim, acredite, foi exatamente esse estilo de vida, essa alimentação totalmente inadequada que provocou essa doença. Na verdade, não é provocar, é promover. Existe uma diferença entre provocar e promover, não é? Todos os dias nós temos, por exemplo, no nosso organismo, células
que são fabricadas fora dos padrões normais, porque a cada dia nós temos a renovação de 1/10 do nosso sangue. Em 24 horas, 1/10 do nosso sangue é renovado. Nessa renovação celular, né, que todos os órgãos se renovam, existem células que fogem, digamos, do padrão bom, do padrão regular. Então, essas células, elas são destruídas pelo nosso sistema de imunidade. O que acontece quando nós nos alimentamos erradamente? Não é que a gente vá provocar as células neoplásicas, por exemplo, mas nós vamos, através da nossa alimentação, alimentar a célula que saiu fora do padrão normal. Então você começa a promover, isso é alimentos promotores da doença, né? Você promove a doença uma vez que existe já alguma coisa que sinalizou que não está bem em você, e ali o alimento que é promotor da doença se junta a ela e alimenta aquela célula que saiu fora do padrão, nesse caso a célula neoplásica. Então as gorduras animais alimentam a célula que sai fora do padrão, né? As células cancerosas, a gordura animal, as carnes vermelhas, leite, queijo, os açúcares, são promotores, tudo isso são alimentos promotores que alimentam essas células negativas, essas células que a gente quer destruir, que o nosso sistema de imunidade, se ele está bem, ele simplesmente olha, vê que elas estão fora do padrão e fagocita e destrói essas células. Mas por que elas não foram destruídas a tempo e hoje você tem um câncer? Porque o seu sistema de imunidade está fraquinho, porque ele enfraqueceu ao longo do tempo devido tanto açúcar, tanta farinha branca que vem de macarrão, de pão, de bolacha, de bolo, de pizza, né? Tanto queijo, tanta carne. No final de semana, normalmente o pessoal faz churrasco. Então, isso daí vem promover a doença. Entretanto, uma boa notícia. Nós temos alimentos que combatem essas células que saíram fora do padrão, essas células se multiplicarem, né? E aumenta o sistema de imunidade, faz com que o sistema de imunidade, esses alimentos que aumentam a nossa imunidade, são os cereais integrais, arroz integral, aveia, milho, cevada, centeio, painço, tudo isso e trigo em grão, não é? São cereais. Logo depois dos cereais, os cereais são os principais alimentos que nós devemos consumir nas 3 refeições, de várias formas, em grãos, né? E também em farinhas integrais. Depois dos cereais vem as leguminosas, que são tudo que dá em vagem, são os feijões, as lentilhas, grão de bico, ervilha, não é? E ali, o feijão com arroz integral, casados no mesmo prato, vai dar uma proteína vegetal completa, só faltando a vitamina B12. Então, você pode substituir as proteínas animais, principalmente a proteína do leite, do queijo e das carnes vermelhas, por proteína vegetal. E de onde que você vai tirar essa proteína vegetal? Do casamento de um cereal com uma leguminosa, do arroz com feijão. Mas depois do arroz com feijão, o que é que você tem? Tem os legumes, tem as verduras, tem as frutas. E se você desejar comer carne, eu não como, por respeito ao animal, eu não como, né? De espécie alguma, nem peixe. E nem ovo também, porque todo o ovo, de um modo geral, submete a galinha a ficar vivendo só para pôr, não é? Mas as pessoas, se quiserem optar em comer ovos, elas podem comer ovos, desde que sejam ovos que não sejam de galinhas, que sejam alimentadas com a ração, né? Com produtos químicos, com hormônios. Então eu digo que é ovo de galinha feliz,
que é a galinha que vive ciscando, não é? E se você desejar também comer algum tipo de carne, que seja a carne de peixe. Alaí Neves, ele diz, feliz sábado, ensolarado, a paz do Senhor e o amor de Maria. É verdade, esse sábado está muito gostoso, não é? Aqui em São Paulo. Eu não sei de onde que você está falando, mas aqui em São Paulo está bem ensolarado. É ela, não é? Alaí. Que bom, Alaí. Muito obrigada, viu? Por mandar o sol para a gente. Vânia Ramos diz, estou acompanhando pelo segundo sábado consecutivo. Só tenho a agradecer a doutora Salete por tantos ensinamentos. Gratidão. Vânia, eu tenho que agradecer a você porque você no sábado passado, né, no terceiro sábado do mês passado, você escutou, alguma coisa fez sentido e você escolheu ter mais informações. Então é exatamente isso. Você está fazendo a sua parte. A minha parte é de informar. E a parte de vocês é de escutar e pensar. Pensa um pouquinho. Procura as evidências. Vê se faz sentido. E aí, se fizer sentido, você praticar na sua vida. Lembre-se que Lavoisier, ele dizia, na vida, nada se perde e nada se cria, tudo se transforma. De onde que vem todo o arsenal de remédios que a indústria farmacêutica fabrica e que você compra e tira das prateleiras ali das farmácias? De onde que vem? Vem da natureza. Porque Lavoisier dizia, e a lei dele ainda permanece ativa e aceitável. Na vida nada se cria, portanto o laboratório não criou nada, também nada se perde, tudo se transforma. O remédio que hoje você toma é uma transformação da natureza. Sim, foi muito transformado, pegado princípios ativos, potencializado e colocado isso em cápsula, não é? Ou no comprimido ou numa injeção. E aí você paga com toda a satisfação, porque é esse remédio que vai lhe fazer bem e vai lhe curar. E eu vou lhe dizer, ele veio da natureza. Por que então não voltar para as coisas mais naturais? É lógico que tem momentos na vida que nós nos distanciamos tanto da saúde, que a doença está tão enraizada em nós, que nós não temos tempo hábil para recuperar toda a nossa saúde usando o nosso lado natural. Então, aí você vai usar o arsenal que a farmacologia tem. Mas não é para você ficar dependente disso. É para você usar isso e, junto disso, mudar a sua alimentação, mudar o seu estilo de vida. E ali, aos poucos, você dá condições ao seu organismo para recuperar essa inteligência natural do nosso sistema de imunidade e de todos os órgãos. E ali, gradativamente, você não depender mais desse remédio. Pense dessa maneira. Suzete Pereira, ela diz gratidão, doutora Salete, pelos ensinamentos. Hoje é aniversário da Sônia. Ah, é verdade, eu já dei parabéns para ela, viu? E ela disse que a Sônia renasceu com alimentação macrobiótica. É verdade, eu fico muito contente, né? De ver pessoas que eu já acompanho há algum tempo, há anos, através da nutrição macrobiótica, serem assim libertas de doenças e terem agora o prazer de ter saúde, ter vida e vida em abundância. E a Sônia é uma delas, né? Fico muito contente. E parabéns, Sônia, pelo seu aniversário. E obrigada por confiar em mim. Maria Rosa, obrigada, Li. Maria Rosa diz, obrigada, doutora Salete, por tantos ensinamentos. Maria Rosa também é uma pessoa que já está há algum tempo aí na caminhada, não é, querida? Fico muito contente pelo seu sim, pela sua confiança, viu? Silvana Aparecida de Jesus dizendo olá. Olá. E a Vânia também, Ramos. Eli de Catarina também sempre aí nos apoiando, que bom. E ela diz, o consumo de soja aumenta a osteoporose? Não. Existe, Elide, aí um medo muito grande em relação à soja, né?
Bem, vamos primeiro pensar o seguinte, que infelizmente, por interesses econômicos, a soja ela está muito alterada, geneticamente falando. Então, a soja que nós devemos utilizar deve ser, ou pelo menos deveria ser, a soja orgânica, não modificada geneticamente falando, não é? Porque através da modificação dos transgênicos, nós, com o passar do tempo, vamos tendo consequências que a gente não estava ainda conhecendo, porque os transgênicos ainda são muito novos, digamos assim, para a gente conhecer o impacto deles na nossa saúde. A osteoporose, ela pode ser, inclusive, evitada consumindo produtos de soja, né? Principalmente as mulheres que já entraram na menopausa. Então, você já tem uma baixa de estrogênio muito grande, né? Os hormônios que ajudam aí na fixação dos ossos, na produção dos ossos, do cálcio dos ossos vai sendo diminuído. Como consequência, você tem o primeiro nível de desgaste, que é osteopenia. E se você não trata, né, tem a osteoporose. Por isso que hoje as mulheres, logo depois da menopausa, já começam a fazer a densitometria óssea, não é? Para ver aí a quantidade de cálcio no organismo. Mas a pessoa que esteja ou com osteopenia ou com osteoporose, ela pode ser tratada com a soja. De que jeito? O tofu, né, que é um produto à base da soja, o miso, que é uma pasta da soja crua fermentada, né, o shoyu e o leite de gergelim. O leite de gergelim é fantástico para quem está com insuficiência de cálcio, aí deficiência de cálcio, não é? O leite de gergelim todos os dias. E ali, como é que você vai fazer o leite de gergelim? Muito simples. Um copo do grão de gergelim para 2 copos de água. Deixa de molho à noite. No outro dia de manhã, você escorre aquela água do molho, joga fora a água do molho e coloca os grãozinhos dentro do liquidificador com mais 3 copos de água. Pode ser água filtrada ou água mineral. E ali você bate por uns 3 a 4 minutos. Você vai ver que logo vai virar uma bebida, um líquido bem branco. Deixa batendo por 3 a 4 minutos, ele cru, né? Não leva a cocção. E dali você coloca num pano para espremer. Você vai então filtrar, vai coar em um pano. E ali depois que você coa, tem o leite de soja, que você pode tomar com café fresquinho na hora, que você pode fazer uma papa de aveia, um creme de arroz com ele, você pode fazer um bolo, pode tomar com uma vitamina de fruta, com canela, um chocolate cacau natural. Então veja que a alimentação natural, integral, dentro dessa linha macrobiótica, ela não só é saudável, ajuda a salvar vidas, a ter vida longínqua, não é? Mas também ela é uma alimentação saborosa. Você não vai comer só para garantir a sua saúde, não. O comer é um ato de prazer, é um ato social. Então, tudo isso a gente deve aprender a adequar a nutrição macrobiótica dentro da nossa rotina. Ela não deve ser uma nutrição apenas terapêutica. Ela é uma nutrição terapêutica, mas também ela é o seu estilo de vida, onde você vai comer com seus amigos, não é? E vai comer com prazer. Elide, então, eu espero que ter respondido aí a sua pergunta, não é? E você, amigo que está acompanhando a nossa live através do Facebook da Casa de Maria, Embaixadora da Paz, eu fico muito contente de contar aí com sua presença, com seu interesse. Peço para que você divulgue
porque nós podemos salvar vidas através da consciência de uma pessoa sobre aquilo que ela come, que naturalmente vai se transformar no sangue que corre na veia, e que não adianta ela se encher de remédio ou fazer uma cirurgia se ela não mudar a alimentação. Ela vai se encher de remédio, os sintomas vão passar, a cirurgia mutiladora vai tirar ali aquele local que está ruim e você vai dizer feliz da vida, pronto, estou curado. E aí eu pergunto, mudou a alimentação? E a pessoa diz não. Eu digo, então eu sinto dizer que você não está curado. Você apenas, agora, nesse exato momento, você não tem sintomas. Mas o seu sangue está sujo. E o sangue que passa na cabeça passa na ponta dos pés. É simples, é tão simples. Então mude a alimentação. Eliana, mais pessoas aí pelo Facebook. E olha, tá gostando? Se é bom para você, pode ser bom para aquele teu amigo, para o colega de comunidade, para o vizinho, para o teu parente que está sofrendo com alguma doença. Então, compartilhe o nosso Face, compartilhe agora a nossa live. E eu tenho certeza que você poderá ser uma ponte de esperança, uma luz na vida dessa pessoa, nessa saúde que ela tanto deseja. Silvana Scott, ela diz, bom dia, doutora Salete, tia Inês, Eliana. Estou tomando leite de gergelim, comendo a pasta e o missô. Está me ajudando na minha osteoporose e na minha reposição hormonal. Agradeço a senhora pelas informações. Que bom, Silvana, e eu agradeço pelo seu retorno, porque a gente estava falando disso agora, você já confirmou ali, já para dar credibilidade aí a quem está nos escutando. A Zeza, ai, minha amiga querida Zeza, ela diz, Zeza, eu estou aqui te escutando, minha irmã de caminhada, Zeza, Nossa Senhora nos uniu, estamos juntas aí na nossa missão para levar a Casa de Maria adiante e levar essas informações para salvar vidas. Obrigada, minha amiga. Maria da Luz Pereira Faria, Maria da Luz também é uma grande amiga da casa. Ela deseja um ótimo final de semana para todos, beijo e gratidão. Para você também, querida. Maria Nazaré, ela diz, alimentos que aumentam a nossa imunidade. Cereais integrais como arroz integral, leguminosas, né, que são os feijões, as lentilhas. Pode substituir a proteína animal pela vegetal? Sim. O que é a proteína, né? Proteína é uma molécula grande. E qual é a função da proteína? A função da proteína é criar os tecidos, não é? E os tecidos, principalmente de músculo, eles são feitos à base de proteína. E tudo no nosso organismo precisa de proteína. Você veja que a membrana celular, a estrutura proteica. Então, é gordura boa, né? Lipídios bons, mais a proteína. Então, a proteína, ela está ligada à formação, à estrutura dos tecidos, né? Então, nós precisamos de proteína. Só que existe dois tipos de proteína. A proteína animal e a proteína vegetal. A proteína animal vem da onde? Vem dos animais, de todo tipo de carne, né? Vermelhas e também carnes de peixe, dos ovos e dos leites e seus derivados. Então, ali vem a proteína animal, vem disso aí. E a proteína vegetal? A proteína vegetal vem de um casamento de uma espiga com uma leguminosa, com uma vagem. De um cereal com uma leguminosa, que é o arroz integral com feijão. Então, ali, na hora que você come arroz integral com feijão no mesmo prato, você tem uma proteína vegetal completa, só faltando a vitamina B12 que nas carnes, leite e ovo tem. Entretanto, você pode pegar essa vitamina B12 de outros lugares, né? Digamos, a pessoa que é vegetariana, vegana como eu, que não como nenhum tipo de proteína animal, nem leite, nem ovo, nem nada, de onde que eu tiro minha B12? Eu vou tirar dos grãos germinados. Além também de, dentro do nosso organismo, nós temos algumas bactérias, uma flora intestinal enorme, que fabricam
a vitamina B12 lá dentro. Só que nós precisamos tratar bem dos bichinhos. Precisamos tratar bem dos bichinhos que estão dentro do nosso intestino. E o que acontece quando nós temos uma alimentação errada? Nós matamos as bactérias boas e aumentamos o número das bactérias ruins. O que é que mata as bactérias boas? Ou que diminui muito a produção das bactérias boas? Açúcar, farinhas brancas, não é? Então, isso daí que está na mesa de toda pessoa, o pão nosso de cada dia, né? O pão branco, vai, não tendo fibra, vai diminuindo a quantidade dessas bactérias boas e, como consequência, também elas não vão fazer a síntese da vitamina B. Elas é que absorvem, que digerem, que absorvem os nutrientes, né? Grande parte é isso aí. Então, de onde que vem a vitamina B12? Fora dessas bactérias que produzem no nosso intestino? Dos grãos germinados. Dos grãos germinados. Você pode germinar a lentilha, você pode germinar o trigo, você pode germinar a linhaça. Então, alguns grãos você pode germinar, né? E na hora que você germina o grão, ou seja, é aquela aula de ciência onde a professora ensina as crianças a germinar o feijãozinho. Você vai germinar como? Jogando água, não é? Jogando água, abafando, e lá uma hora o grãozinho aponta a semente. Na hora que o grãozinho aponta a semente, raciocina comigo. Naquele momento que a semente germinou, que ela apontou a raiz, né? Apontou a raiz, ela está com todo o potencial necessário para produzir uma nova vida. Na semente germinada existe um potencial enorme de energia vital e existe vitamina B12 ali. Então você come sem submeter à cocção, sem matar a semente no fogo, né? Então você come essa sementinha germinada, você pode colocar um shoyu com ervas finas, e vai comendo, vai mastigando, não é? Maria de Nazaré. Já falei, ok. Essa então foi em relação à proteína. Uma outra coisa, assim, a desvantagem de você comer a proteína animal. A proteína animal sobrecarrega rins. A proteína animal, o produto de degradação da proteína animal, porque a proteína é uma molécula bem grande, quando ela é degradada para poder assimilar, não é o nosso organismo assimilar, o produto de degradação é a ureia. E nós temos intolerância à ureia. O nosso sangue tem intolerância à ureia. Então, para que essa ureia seja excretada pelo rins, e aí você vê, né, o cheiro da ureia ali, para que ela passe pelo nosso sistema sanguíneo e vá até o rim, existe um trabalho muito grande no nosso organismo, além de sobrecarregar os rins. Então, a proteína animal, ela sobrecarrega os rins. Ela não só não faz bem, porque ela elimina também nas carnes uma amina aromática heterocíclica. Ela passa também não só a sobrecarregar os rins, mas ela promove uma nutrição para as células cancerosas. E eu vejo tanta gente tomando quimioterapia, radioterapia, né, sendo mutilado daqui e da acolá, e tomando leite, queijo, carne. E o pior é que o serviço de nutrição desses hospitais, que são especializados em câncer, dão ali proteína animal, carne vermelha, leite, fala, a pessoa precisa ficar forte. Eu digo, meu Deus, quanta falta de informação. Se a pessoa está com câncer, ela não tem que usar proteína animal, porque o produto de degradação da proteína animal é a ureia, e não só por isso, mas principalmente porque na proteína animal, quando ela é submetida à cocção, você não come a carne crua, né, submetida a altas temperaturas, essa cocção altera a textura da carne, altera
o cheiro da carne, a cor da carne, não é isso? Quando você cozinha e frita. E ali passa a ter uma química que produz uma substância cancerígena. Produz uma substância cancerígena chamada amina aromática heterocíclica. E essa amina aromática heterocíclica, ela é cumulativa. Ela não é como a ureia que é descarregada através dos rins para fora. Ela é cumulativa. Então é preciso informação. E é por isso que nós estamos aqui para lhe informar, para você fazer suas trocas inteligentes e que você tenha vida e vida em abundância. E lembre-se, a doença que hoje está na sua casa, na sua família, na sua vida, é um recado de Deus, dizendo, opa, mude sua alimentação, mude seu estilo de vida. Gracinda Vasquinho, ela diz, suas palavras são bálsamos para nossas vidas. Ô Gracinda, você é uma pessoa muito gentil, muito delicada, muito obrigada, viu? Pela sua presença na Casa de Maria, pelo seu apoio, querida. A Cida Regina, ela diz, obrigada, doutora Salete. Obrigada também pelo o seu incentivo. Margarida, dizendo parabéns. Estou com saudade de você, Margarida. Hoje vai ter missa na Casa de Maria. Hoje, terceiro sábado do mês, nós temos a missa de São Charbel. Venha. Elisa Iório, minha amiga querida Elisa Iório. Bom dia para você. Laurenice Lima, ela diz, é muito chato querer mudar a alimentação da família. E a família não aceita. O genro, a filha, o genro, né? O genro não aceita. É homem é mais difícil de aceitar, né? O genro e o marido não aceitam. Agora a família, a filha ainda aceita, né? Mas o marido e o genro não. Veja só, eu tenho quantos anos de casado? Eu nem sei quantos anos de casado. Casamos em 74, faz as contas aí, Eliana, 40 e poucos anos lá, né? Quantas? 46, olha, 46 anos de casada que eu tenho, imagina. Mas, logo depois que eu conheci a nutrição macrobiótica, eu comecei a mudar. Comecei a mudar a minha alimentação. É lógico, a princípio a gente quer que o que é bom pra gente, a gente quer ensinar para o outro, né? Mas às vezes as pessoas, elas não querem ou não estão prontas, então a gente precisa esperar o momento certo, né? E aí foi o que aconteceu na minha vida, não é? Eu passei muitos, 40 anos, cozinhando 2 tipos de arroz na minha casa. O arroz integral, para quem quisesse, para mim e para quem quisesse. E o arroz branco. Carne, não para mim, mas para quem quisesse. Por quê? Porque eu não posso obrigar a pessoa a comer como eu. Eu posso falar para a pessoa da minha descoberta. E posso dizer para ela que eu desejo que ela encontre o que eu encontrei. Esse segredo da vida saudável, da vida longínqua, não é? Mas eu não posso obrigar. Então, o que aconteceu? Meu marido, ele não entendia isso. Eu entendia e não queria. Porque é escolha de cada um. Mineiro, imagina só. Então, quando ele ia para o interior de Minas, eu já sabia. O carro vinha cheio de linguiça, de queijo mineiro, né? Meu Deus do céu. Então, o que aconteceu? Há uns 2 anos atrás, é lógico, chega uma hora que o corpo não aguenta. Por isso que eu digo, a doença é uma graça, pode ser uma graça. 2 anos atrás, ele começou a ter problemas de pressão alta. Ok, problema de pressão alta não tem problema. Todo dia um remedinho, acabou. Você controla a pressão com remedinho. É assim que todo mundo faz, né? Mas chega uma hora que só esse remedinho não vai fazer efeito, porque as complicações vão acontecer, né? Aí uma diabetes, ok, mais um remedinho para diabetes, né? E vai, daqui a pouco ele estava com a mãozinha cheia assim de remedinho, né? Mas também não foi suficiente. Lá um dia ele teve um piripaque e foi parar no hospital, né? Piripaque, como diz na nossa terra. Eu estou aqui com a conterrânea aqui na Casa de Maria, a Diná, né? Seja bem-vinda, querida.
Então ele teve esse piripaque, né? Ele se sentiu mal, a pressão foi lá em cima, aquela coisa, o coração, né, numa falta de compasso muito grande, ele foi bater na UTI. Já algumas vezes ele tinha ido, tinha ficado em observação, voltado, ainda não tinha ido para a UTI, mas dessa vez foi, né? Dessa vez foi. De uma outra vez ele teve que levar choque para que o coração voltasse ao ritmo normal. E aí ele começou a ter medo de morrer, né? Aí nesse momento, bem tranquila, eu falei assim para ele: eu ajudo tanta gente, eu queria tanto ajudar você, mas eu não posso, porque você não quer. Aí ele disse: eu quero. Meu Deus do céu, será que eu estou escutando certo, né? E quando ele falou eu quero, ele é uma pessoa também de muita determinação, né? Ele, no outro dia, eu já fui fazer, né? Eu digo, olha, então vamos, já que você tem a cardiopatia e tem a diabetes, o indicado seria uma dieta de desintoxicação. Então, eu já fiz a dieta de desintoxicação, começamos a fazer. Quer dizer, hoje ele está bem e ele, hoje, ele leva a marmitinha dele para o trabalho, coisa que nunca... E quando ele vai para um restaurante, ele pergunta, tem arroz integral? Se não tem, ele nem entra no restaurante. Ou seja, Laurenice, tudo isso eu falei para dizer a você que você é o exemplo. Faça a sua parte. Escute, veja o que faz sentido, mude a sua alimentação. Você precisa viver a sua vida. A única vida que você pode viver é a sua. Você não pode comer pelo outro, dormir pelo outro, beber pelo outro, por mais que você ame o outro. Agora, você pode ser exemplo para o outro. Dizem que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, seja o exemplo de uma alimentação saudável, né? De uma pessoa que tem saúde por ter uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável. Seja um exemplo de paz, de luz, de Deus na sua família e pronto. Desde que no momento certo o Senhor agirá. Quem mais, Lê? Se você quiser pedir alguma informação ou sugerir alguma coisa, a gente está aqui. Eu não quero deixar também a live muito grande, porque o pessoal depois vê. Deixa eu ver, ainda faltam 15 minutos. Ok, então durante 15 minutos ainda dá para a gente falar bastante. Silvana Maria Aparecida de Jesus, ela diz, doutora, eu faço isso, 2 tipos de arroz. Parabéns. É isso mesmo, Silvana, é por aí. A gente tem que respeitar, esperar o tempo de cada um. Márcia Pedroso, ela diz, parabéns. Foi obtendo conhecimentos através das suas palestras, aprendi a fazer boas escolhas através dos alimentos. Que coisa boa, que maravilha. Veja só, é simples, mas não é fácil. É simples porque eu estou falando agora, você está entendendo, está fazendo sentido, você tem uma vontade muito grande de mudar, você vai no supermercado, você compra as coisas, você faz, mas não é fácil porque você tem memória do sabor do doce, você tem memória do sabor de um churrasco, de um sabor de um refrigerante, de um bolo, né? Com farinhas brancas, de um pão francês, você tem essa memória. E ali você está trocando, você não vai ficar sem o bolo, sem o pão, porque você vai fazer a troca do pão branco pelo pão integral, né? Do bolo confeccionado com farinhas brancas pelo bolo confeccionado com farinhas integrais. Só que mesmo assim, principalmente na época em que a pessoa está passando por um problema, por um estresse, por uma ansiedade, se ela tiver na casa dela bolo, sem ser, né, integral, chocolate, refrigerante, sem pensar, só para descarregar o estresse, ela vai e toma, ela vai e come. Embora depois ela vá ter ali aquele arrependimento, não é? Então é simples, porque faz sentido, mas não é fácil, porque nós somos pessoas viciadas.
E é uma caminhada. Eu digo para você, é uma luta, é uma caminhada. Às vezes você está comendo uma coisa saudável e junto de você vem uma outra pessoa com uma coisa que você já comeu no passado, saborosíssima, você sente o cheiro, a pessoa te oferece e naquele momento vai de você falar não assim. E falar não é fácil, é simples, porque é só não. Mas não é fácil, porque nós somos pessoas viciadas. Tem um cardiologista, me lembro como é o nome dele, é o autor do livro Barriga de Trigo. Ele diz nesse livro que o trigo nosso de cada dia, que é o que a gente come no pão, no bolo, na bolacha, no macarrão, ele causa dependência como uma dependência de heroína, né? Como uma dependência de uma droga. E aí você diz, não, esse cara está exagerando, né? Mas é interessante o livro, se você ainda não leu, leia, ele aborda bem essa dependência física e mental e emocional que nós temos, que trazemos daqueles alimentos que nós costumamos comer na nossa infância, durante toda a nossa vida, né? E de repente, na hora para a gente se ver livre dele, nós temos síndrome de abstinência. Existe síndrome de abstinência de doce, síndrome de abstinência de farinhas brancas, né? De pão, de bolo. Tenta ficar uma semana sem tudo que tem trigo. Nada que tem trigo você come, né? Você vai tirar todo tipo de alimento que tem trigo da sua vida. O pão, a bolacha, o macarrão, né? Biscoitos, bolos, pizza, pastel, e aí lá e vai, né? Ravioli. Aí você vai ver que chega uma hora que você vai sonhar. Você vai sonhar. Olha, você vê aqui, por favor. Obrigada. Você vai sonhar, você fica nervosa, você fica irritada. Isso porque tem essa síndrome de abstinência. A Eliana Rico já me deu aqui, olha, eficiente, Eliana, obrigada, o nome do autor do livro, né? William Davis. William Davis e Valdeia Barcelos, né? William Davis. Esse livro é muito, muito interessante, né? Ele diz exatamente os prejuízos que o trigo trouxe para essa geração que vem comendo trigo geneticamente modificado. Não é por conta de ser trigo, não se trata disso, porque trigo é algo que desde a época de Jesus se come. E se fosse aquele trigo da época de Jesus que não tenha sido geneticamente modificado, não tem problema algum. Você pode comer e ele não vai lhe dar prejuízos. Mas esse que está geneticamente modificado, e esse médico que é cardiologista, autor desse livro, né, Barriga de Trigo, William Davis, ele diz que no planeta não existe mais trigo que não seja geneticamente modificado. Né? Não existe. Existe uma, não sei se é canadense ou norte-americana, que está recuperando uma plantação de trigo genuíno, porque ela foi buscar o trigo em bancos de sementes em Israel. Alguns países têm bancos de semente, né? E tem as sementes crioulas, né? As sementes crioulas são sementes mais nativas, mais antigas, né? Então ela conseguiu essas sementes desse tipo de trigo e está fazendo essa plantação. Agora, Deus queira que um dia, né, depois de anos e anos, que a gente volte a ter essa possibilidade de comer um trigo que não nos faça mal. E qual que é a consequência desse trigo que é geneticamente modificado? Mesmo orgânico, ele é geneticamente modificado, então não adianta, entendeu? A consequência é obesidade, isso ele fala, o cardiologista fala, obesidade, cardiopatia, câncer, diabetes e inclusive impactos no sistema nervoso e na parte mental. Né? Então, quem tem predisposição à esquizofrenia, a autismo, né? Ele coloca algumas pesquisas com grupos específicos, né?
de portadores de doenças mentais e de transtornos neurológicos também, não é? E é acentuado. Ele diz que, inclusive, se pegou um grupo de pessoas que tinham esquizofrenia antes da lei, né? Antes da lei que obrigava as pessoas a saberem o que elas estavam sendo submetidas, né? Mas isso foi antes da lei, então ali naquela instituição, aquele grupo de pessoas que tinham esquizofrenia, foi tirado todo tipo de trigo da alimentação, todo tipo de trigo, né? E foi colocado o arroz, os legumes, as verduras, outro tipo de cereal, que é o centeio, a cevada. Lá em casa eu faço bolo, torta, com outras farinhas e fica uma delícia. Uso muito a farinha de centeio. E ali o que aconteceu? Aconteceu que os portadores de esquizofrenia foram melhorando o contato com a realidade, foram diminuindo as alucinações, né? E ele até coloca assim alguns casos específicos, né? E assim mesmo, E aí ele disse que voltava na alimentação o trigo, voltava o impacto disso na qualidade de saúde mental deles. Aí eles passavam novamente a delirar, a ter ideias persecutórias, né? Pensamentos que estão sendo perseguidos, não é isso? E tirava o trigo, novamente melhorava. Então, isso foi 3, 4 vezes que faziam. Então, não é só neles, é nós também temos isso. Então, hoje eu espero que você procure saber mais sobre o impacto da alimentação na saúde. E que a saúde não é algo que você vai tratar com remédio e com os médicos. Não. A saúde, a sua saúde você vai tratar no prato que você come, no seu café da manhã, no seu almoço, no seu jantar, nos seus lanches. É naquilo que entra na sua boca que vai se transformar no seu sangue, que vai resgatar a inteligência natural das suas células, dos seus órgãos, do seu sistema de imunidade, e o organismo vai levantar e vai lutar contra a doença. Silvana Scott diz, doutora Maria Salete, tem uma amiga que reclama muito de calor na menopausa, o que ela deve fazer? As mulheres japonesas, elas passam pela menopausa, a maior parte, sem os sintomas, sem as ondas de calor, sem esses sintomas, né, de osteoporose. Por quê? Porque elas têm na sua dieta, na sua alimentação, o hábito do miso, né? O misoshiro. As mulheres japonesas, elas usam muito o misoshiro, que é a pasta da soja crua fermentada, o tofu, não é? Então, para evitar os calores da menopausa, é lógico, tem que mudar a alimentação, de um modo geral. Mas o específico aí é o miso, o tofu e o shoyu, mas sempre de boa qualidade, né? Veja no rótulo. Tem a maior parte dos shoyus que você vê por aí, tem açúcar, tem produto químico, esse não presta. Você tem que ir atrás de uma marca que você olhe e veja fermentação natural, sem açúcar, sem aditivo químico. Então, eu tenho uma marca que normalmente eu uso, que é o Daimaru, que é mais natural. Laurenice Lima, ela diz, poderia me ajudar no diagnóstico de esôfago, de Barré, se está relacionado à alimentação? Olha, sinceramente, eu não sei. Eu precisaria pesquisar, não é? Saber exatamente o que é essa característica, né? Esôfago de Barré. Se você puder traduzir isso para mim, eu poderei raciocinar com você. Vou pedir para a Eliana já procurar aí, tá bom? A Silvana Aparecida, ela diz, doutora, fala do refrigerante. Silvana, eu digo assim, não existe pé de refrigerante, né? Não existe pé de bolo, não existe pé de pizza.
Então, nós devemos usar o mais natural possível. Agora, o refrigerante, imagina quanta química que tem no refrigerante, quanto açúcar que tem no refrigerante. Então, não é bom, não é bom. E o pior é que tem crianças, né, já viciadas em refrigerante. As festinhas infantis é refrigerante. Festa em casa é refrigerante. Não, é melhor frutas naturais. Nem o suco concentrado é bom, porque pode dar, né? Uma esofagite. Por quê? Porque o suco é muito concentrado. Então, o que a gente deve? Comer as frutas in natura, mastigar. Mas, quer alguma bebida? Faça a bebida mais diluída em água, né? A limonada, o limão com a água, a laranja com a água, né? Pode fazer a água aromatizada também, com hortelã, né? Aquelas bebidas que, quando era pequena, a mãe dava, que é a beterraba, né? Com a cenoura, um pouco de limão. Então, isso vai criando hábitos diferentes na nossa família e até chegar um momento que, pelo menos na nossa casa, o refrigerante não tenha vez. A Silvana Casarraia, minha amiga querida, ela diz: fico tão feliz com esses recursos tecnológicos em que podemos utilizar para o bem. Dá para matar a saudade e observar os conteúdos bons que a Casa de Maria nos proporciona, é mesmo, Silvana? Esse recurso da internet, não é? Tira a distância geográfica entre a gente. Fico muito contente em saber que você está na escuta. A Laís Naves, ela diz: moro sozinha e de vez em quando como na casa de alguém e vejo a diferença. Estou cada vez mais me isolando. Veja, não é bom você se isolar, não é? Agora, eu não sei por que você está se isolando. Está se isolando pela alimentação? Porque se você vai na casa de uma outra pessoa e outra pessoa come diferente, você deixa de ir por isso? Isso também não está bom, não é? Você pode levar alguma coisa da sua casa, não é? Leve, fale para a pessoa: olha, eu vou na tua casa e eu vou levar um bolo para nós duas comer. Eu vou levar um bolo, eu vou levar uma pasta de hummus, de legumes, de gergelim, eu vou levar um leite de gergelim para a gente tomar, né? E ali você vai ensinando, inclusive, as pessoas que a alimentação natural integral, né, a macrobiótica, não é ruim. Mas não deixe de ir na casa das pessoas por isso, tá? Tem sempre alguma coisa que você pode comer também. A Lair Naves diz: é verdade, o açúcar vicia. O açúcar vicia, sim. Tem um livro chamado Sugar Blues. Sugar Blues é o gosto amargo do açúcar, né? O açúcar vicia mesmo. A Elide Catarina, ela diz: tanto as leguminosas quanto o cereal são ricos na vitamina B12. Digo, germinados, sim, né? Porque quem germina ali, quem faz o processo de germinação ali, além de toda os componentes, né, é uma bactéria, né? Então tem essa bactéria, ela ajuda a fazer a síntese da vitamina B12. Aí pode ser leguminosa e pode ser também os cereais integrais, né? Tem sim, você pode germinar. Agora, tem sementes que germinam mais fáceis, tem sementes que germinam com um dia, com 6 horas, e tem sementes que demoram, com 3 dias, né? Aí, normalmente, as pessoas, elas escolhem germinar as mais fáceis. Mas, de um modo geral, tudo que é comestível, que você coloca no seu prato, que é semente, né, que se dá para germinar, dá para comer. Não tem problema nenhum. E tem ali a bactériazinha que faz a síntese da vitamina B12. E Eliana Rico já trouxe aí também, rapidinho, ela foi já procurar as características do esôfago de Barré. Muito bem, obrigada, Eliana. Então, é uma condição na qual o tecido que reveste o esôfago, o tubo muscular que transporta alimentos, né, é substituído por tecido semelhante ao do revestimento do intestino. Então, este processo chama-se
Metaplasia intestinal. Ah, tá. Pessoas com esôfago de Barrett têm maior risco para um tipo raro de câncer chamado adenocarcinoma no esôfago. Ok. Então, o que agora eu entendi? É uma alteração na composição do tecido, né? Na estrutura do tecido, ele é revestido ali. Bem, por que que isso aconteceu, né? O esôfago é aquele tubo onde passa o alimento, né, da boca para o estômago. Então, alimentos ácidos, né, são corrosivos. Até mesmo sucos de frutas são corrosivos, né? Aditivos químicos, produtos industrializados, vão de alguma forma agredindo. Existe a possibilidade de uma autodefesa das paredes do esôfago estar produzindo um tecido, digamos assim, que seja mais forte para aguentar isso aí, não é? Então, o tecido fica diferente e pode desenvolver um carcinoma ali. A princípio, o que a gente deve fazer? A primeira coisa é mudar a alimentação, né? Muda a alimentação, entra nos cereais integrais, legumes, verduras, as frutas, deixa por último. Não evite agora frutas, por quê? Porque elas são muito ácidas. E depois de algum tempo, quando houver a melhora, você pode comer as frutas mastigando bastante, não é? A mastigação também é muito importante. Uma das possibilidades é que você ou a pessoa, né, que tem essa síndrome desenvolva, ela não mastigue, engula, ou seja, falta quantidade de saliva. Quando nós mastigamos, nós produzimos saliva. E tem um tipo de enzima que só tem na saliva. Tem um tipo de enzima que é só produzida na boca. Então, o que acontece quando a gente come muito rápido, né? Diminui essa quantidade dessa enzima. E essa enzima, ela vai ajudar na digestão, ela vai neutralizar a acidez, né? Então, quando a pessoa come muito rápido, ela mastiga pouco, ela já começa a trazer prejuízos também para as paredes do esôfago. Então, existe uma N possibilidades, né, de por que essa doença se desenvolveu. Agora, o mais importante é como tratar. Então, troque a sua alimentação, evite também coisas de temperaturas muito altas e muito baixas, tanto a quentura, né, um alimento ou uma bebida muito quente faz mal para o esôfago, como, ao contrário, algo muito gelado também faz mal para o esôfago. E uma sugestão, você pode usar aí a compressa de gengibre, né? O gengibre, ele é anti-inflamatório natural. Então, durante algum tempo, além de você mudar a sua alimentação, você pode usar o específico, que é fazer um chá de gengibre, colocar, né, um paninho bem macio ali, naquele chá de gengibre, não é? Bem quentinho, o mais quente possível, tosse a compressa e coloca no pescoço. E vem com a outra toalha e coloca em cima para concentrar o calor. E já tem uma outra toalhinha ali no chá, para que durante 15 minutos, né, a duração da compressa deve ser 15 minutos, você vá trocando. Antes dessa toalhinha que está com chá de gengibre ficar fria, quando ela já estiver numa temperatura menor, você já tira e já vem com a outra e coloca aqui, né? Então, o gengibre é muito bom também para desinflamar, para resgatar, digamos assim, a organização natural dos tecidos. Laurenice Lima, eu espero ter ajudado aí. E assim a gente fica por aqui, não é, Li? Eu espero que esse momento tenha lhe ajudado. Convido a você participar do próximo encontro Nutrição e Saúde e digo que estou à disposição. Se você quiser alguma orientação individual, é só você entrar em contato conosco aqui na Casa de Maria, né?
Ou Eliana pode também colocar o meu celular aí no Facebook, não é? Para que as pessoas possam entrar em contato. Depois de um encontro como esse, às vezes as pessoas elas telefonam e pedem ajuda. E eu fico muito contente em poder ajudar, né? Hoje nós teremos aqui na nossa Casa de Maria, para quem estiver aqui em São Paulo, a missa em honra a São Charbel. É sempre também o terceiro sábado de cada mês, às 3 horas. Então, se você estiver aqui em São Paulo e quiser vir aqui até a Casa de Maria, participar da missa, ficarei muito contente em acolhê-los ali, aqui na nossa Casa de Maria. Eliana Rico, muito obrigada. A Diná, nossa, fiquei contente, viu? Você está aqui, está escutando também. Aliás, a Diná, ela também faz alguma coisa nesse sentido, não é? Você veio para cá alguns meses atrás, fez 1 ano já, meu Deus, no instante passou, não é? Veio com algumas situações bem focadas em necessidade de saúde, fez aí o processo de desintoxicação, melhorou muito. Nossa, eu fico muito contente, viu? Seja bem-vinda. Ficamos por aqui. Que Deus abençoe e que você possa, através da consciência, vontade e ação, descobrir que o seu alimento pode ser o seu medicamento. E o seu medicamento pode ser o seu alimento. Na Bíblia, no Antigo Testamento, diz: Deus coloca diante do homem a água e o fogo, o bem e o mal. E aquilo que ele escolher, isso lhe será dado, né? Então, a doença não é escolha de Deus na nossa vida. Foi uma escolha, talvez inconsciente, é lógico, porque as pessoas elas não vão escolher ficar doente, né? Uma pessoa normal, saudável emocionalmente, ela não vai escolher ficar doente. Mas ela, aos poucos, ela fez mais escolhas no seu estilo de vida e principalmente na sua alimentação. E aí veio a doença como consequência. Procure fazer uma releitura dessa doença, uma releitura do recado da doença na sua vida. E veja qual a sua responsabilidade em relação a isso. E eu digo a você, a sua responsabilidade é de mudar o seu estilo de vida. Comece pela sua alimentação. E não só alimentação, tome sol, isso é bom também. Faça exercícios físicos regularmente, de preferência uma caminhada de 1 hora por dia. Se der para fazer todo dia, ótimo, se não, pelo menos 5 vezes por semana. Isso daí melhora também a qualidade do seu sistema de imunidade, melhora a velocidade de metabolismo do seu organismo. Faça do seu alimento o seu medicamento. Obrigada e até a próxima, com a graça de Deus.